Muito bem, bom vê-los aqui, feliz sábado para você. Está um pouco vazio a nossa igreja, mas estamos felizes, né? Porque estamos reunidos aqui na casa de Deus. Vamos orar? Santíssimo Deus, Pai que estás nos céus, obrigado porque temos a Tua palavra, obrigado pelo poder que vem dela, porque ela expressa a verdade que nós, seres humanos, precisamos para alcançar a salvação. Ao abri-la nesse momento, por favor, Senhor, dê-nos o Espírito Santo, para que os nossos corações possam compreender, possam ser renovados através dela. É assim que nós te pedimos por Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Eu quero trazer para hoje um tema muito importante para nós estudarmos. O irmão Naldo vai projetar para nós aí já. Tem algumas lâminas aí, somente para que facilitem a compreensão de vocês. Sabe, quando nós estudamos a Bíblia, nós percebemos nela muitas histórias, né? Histórias de homens que fizeram a diferença. História como de Abraão, por exemplo. Histórias como de Noé, quem sabe o primeiro evangelista, né, da face da terra. História como Jacó, a história de José, por exemplo, no Egito. E que falar de Moisés, né, de Josué. E dos próprios discípulos de Cristo. Mas o interessante é que a Bíblia relata, destaca exatamente a fé desses homens e a missão que eles tinham, ou que Jesus, pelo menos, que Deus, através deles, ou na pessoa deles, foram feitas, né? Mas há uma coisa que a gente percebe também, que esses homens, influenciados por o Espírito Santo, por Deus, e relatados ali na Bíblia, todos os seus feitos, Deus também não escondeu os seus fracassos. Deus não escondeu os seus fracassos. A Bíblia relata que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas também errou. Moisés, Abraão, Noé, os próprios discípulos. Então é interessante, irmãos, que Deus não esconde também, ou não escondeu os seus erros desses homens, né? Desses grandes homens, desses patriarcas, desses profetas, dos seus discípulos. Eu trouxe hoje um tema para nós estudarmos, está em Mateus 7:1. Esse é o nosso tema. Não julgar, mas praticar. Uma breve advertência de como Cristo tratou os que julgam. Por que eu trouxe esse tema? O Sermão da Montanha, talvez, eu digo talvez não, é o maior discurso de Cristo. Porque ali Jesus, ele abrangeu toda a esfera do ser humano, toda a vida do ser humano, todas as etapas em que nós, seres humanos, vamos dia a dia compartilhando a nossa vida. E o Sermão da Montanha começa lá em Mateus 5 e vai até Mateus 7, finalizando ali todo o conteúdo do Sermão do Monte. Jesus ali, ele inicia dizendo que o reino dos céus, ele é somente para aqueles que são humildes de espírito. Ou seja, Jesus então abre ali aquele diálogo, né, junto ali na montanha das bem-aventuranças, né, estava ali na beira do mar, e então Jesus ali reunido com seus discípulos, aquela grande multidão, então passou a ensinar a eles. E Jesus inicia o sermão dizendo o seguinte: olha, o reino dos céus é somente para aqueles que são humildes de espírito. Nós não vamos estudar agora essa significação do espírito, né? Da humildade de espírito. Mas Jesus então ali também diz para aquela multidão que nós somos o sal da terra, que nós também somos a luz do mundo. Jesus disse que ele veio, naquele momento ali do sermão, que ele veio não para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Jesus também ali contou sobre o sexto mandamento, sobre o ato de matar, falou sobre o adultério, né? Nós estudamos hoje uma parte aqui na lição, que está relatada em Marcos. Jesus falou sobre o ato de jurar,
Jesus falou sobre a vingança. Jesus falou também ali sobre o amor ao próximo. Vocês conseguem fazer algumas conexões da vida, tudo isso com o ser humano? Jesus então ali aproveita aquele momento e ensina também como a orar, né? E como se deve dar esmola, como jejuar. Jesus fala ali também que o reino dos céus os tesouros do reino dos céus, ele está relacionado com a minha pessoa, porque aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro, não é isso? E que o tesouro dos céus tem muito mais do que simplesmente aquilo que eu tenho. Ele falou sobre as trevas e a luz, né? Ele falou sobre adorar os dois senhores, né? Ninguém consegue ter dois deuses ou dois senhores, porque há de adorar um e aborrecer o outro. E ele falou também da ansiedade da vida, as nossas necessidades do dia a dia, que nós não devemos andar ansiosos pelas coisas que temos de comer, de vestir, de beber. E aí então chega ali no capítulo 7 de Mateus e o versículo 1, que é exatamente sobre o juízo temporário. Sabe, irmão, nós estamos vivendo uma época em que nós somos muito rápidos em julgar. Nós criamos um preconceito. Nós criamos ideias somente pelo nosso olhar. Aí muitas vezes nós criamos conclusões dos nossos irmãos, dos nossos amigos, e essas conclusões, elas têm um princípio que é o julgar. E isso é algo que Deus não aceita. Está muito explícito na palavra dele. Sabe? E o texto de Mateus, eu não sei. O texto de Mateus 7:1, que você pode acompanhar comigo, né? Diz aí: não julgueis para que não sejais julgados. É uma palavra simples. Todos nós temos entendimento, e eu posso dizer, eu poderia expressar agora o que significa isso. Em outras palavras, se eu digo para você algo, né, o que vai acontecer comigo? A mesma coisa, né? Se eu tenho uma conclusão de você, a mesma coisa volta para mim. Essa conclusão, quando isso é feito precipitadamente. Sabe, irmãos, naquele momento em que Jesus estava ali, aqueles homens, existia também uma classe de pessoas ali também. Quem era essa classe? Eram os fariseus. Eram aqueles homens que pregavam, que eram os líderes religiosos da época. Aqueles homens, eles estavam ali observando os ensinamentos de Jesus. Afinal de contas, Jesus era um discípulo, era um mestre, né? E Jesus falava de quem? De Deus. Ele pregava sobre o reino que haveria de vir. Então, qualquer pessoa, né, nascido de uma nação judaica, né, filho de judeus, e ali descendente de Judá, né? Mas eles estavam ali, então eles estavam sendo observados. Então, Jesus, nesse momento, olha bem nos olhos daqueles homens que estavam ali, aqueles líderes religiosos. Então, Jesus fala essas palavras: não julgueis para que vocês não sejais julgados. Sabe, queridos, quando nós, seres humanos, nos esforçamos para obter a salvação pelas nossas próprias obras, nós criamos, né, algumas barreiras contra o pecado. Nós não podemos, nós como ser humano jamais vamos alcançar a salvação pelas nossas próprias obras, porque no momento em que eu colocar limite para que eu não peque, eu estou me afastando de Deus. E isso era o que aqueles homens faziam. Os fariseus, eles vendo que eles eram difíceis na observância dos mandamentos, eles criaram algumas regras, e essas regras eram para proteger ele mesmo de pecar. Então imagine que eu sou tentado a roubar, a pegar algo dos outros. Então, para evitar que eu peque, eu começava então a colocar, eu coloco alguns sinais no meu celular para que eu lembre que eu não posso roubar. Mas entendam que quem me faz não roubar é o poder de Deus.
eu me aproximo de Deus, eu confesso a Ele a minha dependência, ou seja, a minha fragilidade, o meu erro, a minha tendência para realizar as coisas ruins. Então, vem de Deus o poder para que eu possa ser transformado. Opostamente, aqueles homens faziam ao contrário, né? Eles não iam a Deus, não rogavam a Deus, que Deus os livrasse daqueles pecados, no momento, ou seja, com o intuito de cumprir os mandamentos de Deus. Mas eles criavam as regras para proteger eles mesmos de pecar, ou de não guardar os mandamentos de Deus. E isso era contrário ao que Deus havia instituído. Porque quando nós somos dependentes, nós somos pecadores. Nós vamos a Deus, confessamos o nosso pecado, pedimos a Deus poder, e Deus envia então o seu poder sobre nós, e nós nos afastamos do pecado e nos aproximamos de Deus. Mas aqueles homens não. Aqueles homens, eles haviam criado regras e mais regras para poder ajudar eles mesmo a guardar os mandamentos de Deus. E esse processo, irmãos, desviava eles completamente do propósito, que era o propósito de quê? De buscar a Deus para que os seus pecados fossem deixados, né? Então, o amor a Deus, ele é completamente extinguido. O amor de Deus, ele é completamente extinguido do coração, né? E com ele perece o amor também para com o próximo, quando eu busco de alguma forma fazer o esforço para buscar a salvação pelas minhas próprias obras, né? Então, esse era o pecado daqueles homens. E eles, então, estavam tão enraizados com o poder religioso, com o poder político, entende? E a gente vê isso nas vários relatos de Mateus, Marcos, né, e Lucas, desse envolvimento desse grupo de religiosos, líderes religiosos com poder políticos, em que eles buscavam, eles puniam, eles matavam aqueles que descumprissem qualquer regra. Qualquer regra. Então, Jesus disse, né, para aqueles homens: não julgueis, porque vocês também serão julgados. Da mesma forma. Sabe, irmãos, quando nós olhamos essa frase, o que ela quer dizer para nós? Que nós não devemos nos pôr como regra, como norma. Porque nós não temos nenhuma condição de ser uma regra regulamentadora espiritualmente falando. Nós não temos nenhum ato, nós não temos nenhum princípio, nós não temos um padrão, nós não temos uma lei para ser seguido. Porque tudo isso que nós somos, nós dependemos unicamente de Deus. Porque nós não podemos colocar como regra, porque quem sou eu, Moisés, para poder julgar você, sendo você pecador igual eu, ou eu pecador igual você? E diferentemente daqueles homens, eles se achavam que eles eram os conhecedores da lei. Eles tinham, e tanto é que eles batiam no peito, né? E a gente vai ver isso mais na frente, no decorrer da mensagem, que eles tinham orgulho de serem os fariseus, de serem os líderes religiosos, porque eles guardavam fielmente os mandamentos de Deus. E Deus veio realmente quebrar todas essas atitudes que eles faziam. Sabe, querido, nós não podemos, né, fazer das nossas opiniões, os nossos pontos de vista quanto ao dever. Nós não podemos fazer isso, irmãos, de maneira nenhuma. Ou seja, as nossas opiniões, os nossos pontos de vista, o nosso dever, não pode ser isso como regra, né? As nossas interpretações das Escrituras não podem ser critério para os outros, condenando-os no nosso coração e não atingir, porque não atinge o nosso ideal. Quantas vezes nós achamos que somos conhecedores da palavra de Deus, sabemos mais, e desprezamos aquele que talvez não sabe muita coisa, né? E muitas vezes nós colocamos as Escrituras como um ponto para poder criticar os outros, para poder mostrar o pecado do outro. E na verdade não é dessa forma que Deus age, não é dessa maneira, não. Não devemos criticar os outros, não devemos conjecturar os seus motivos, não devemos formar em nenhum momento juízo de valor, ou juízos para com as atitudes dos outros, com relação aos outros. Sabe, 1 Coríntios 4 e 5, Paulo nos advertiu muito com relação a essas atitudes. Diz assim, olha: não julgueis
antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará o desígnio de quem? Dos corações. Não julgueis antes do tempo. Até quando? Quando vem o Senhor. Esse sim vai fazer juízo sobre todas as coisas. Queridos, ninguém consegue ler o coração de ninguém, né? Ninguém. Ou alguém já tentou aqui? Nós não temos essa capacidade, né? Não temos essa capacidade. Nós não somos capacitados para sentar-nos como juízes. E como eu falei no início, julgar está até mesmo na minha preconcepção, na minha predefinição de quem você é. Isso não é importante. E eu trouxe esse texto, está no livro O Maior Discurso de Cristo. O que diz aí? Os homens finitos. Quem são os homens finitos? Somos quem? Todos nós. Por que finito? Porque nós temos um fim nessa terra. Nós não vamos mais que 80, 90 anos. O meu avô morreu com 95. Talvez alguns vão aí ainda mais. Mas somos finitos, irmãos. Não pode julgar senão pelo quê? Pelas aparências. É o que nós fazemos. Julgamos muitas vezes pelas aparências. Unicamente aquele que conhece as ocultas fontes da ação. Quem é esse que conhece, irmãos? Deus. Unicamente aquele que conhece as fontes ocultas da ação e que trará terna e compassivamente pertence a decidir o caso de cada alma. É por isso que no céu nós teremos grande surpresa, né? Porque muitos que nós achávamos que não estaria lá vão estar. E muitos que nós não acharíamos que estarão lá, esses poderão estar, né? Sabe, queridos, quando os fariseus estavam ali no sábado na sinagoga pregando, eles abriam ali os livros, né? E a gente sabe que o livro de Isaías era um livro mais lido, né? Entre outros, mas eles saíam dali dos cultos religiosos não humilhados com o senso da própria fraqueza. Ou seja, eles não entendiam que estava ali diante de Deus e que a sua fragilidade humana, ele não reconhecia eles como frágeis humanos, pecadores, não. Mas ele saiu dali o quê? Agradecidos pelos grandes privilégios que tinha recebido. E é verdade. Eles eram homens que tinham recebido lá, né, no passado, a tribo de Levi, eram os sacerdotes, eram os líderes religiosos. Aqueles homens tinham escolas de profeta. A gente sabe que Eliseu foi discípulo de Elias. Então, quer dizer, as escolas formavam os profetas. Era um homem que dedicava. E a gente sabe que Ana, a esposa de Elcana, né, saiu, orou a Deus por aquele filho. E Deus deu a ela um filho e ela fez o quê? Dedicou a Deus, levou para a escola de profeta e falou: olha, Eliseu, está aqui o presente que Deus me deu. Pega esse homem e forma ele um discípulo, para que ele seja usado por Deus. E Samuel foi usado por Deus, né? Foi o líder espiritual do reinado de Davi. Então, aqueles homens tinham o privilégio recebido por Deus de ser o transmissor, de ser o percussor da mensagem que deveria ser anunciada. Que era aquela mensagem de quem? Que haveria de vir um filho de Deus, aquele o Cordeiro de Deus, né? Eles mesmos eram concedidos esse privilégio, mas eles não se orgulhavam, né, da sua fraqueza espiritual, mas se orgulhavam de quê? Do seu eu, né? Era exatamente o eu mesmo, os meus sentimentos, era exatamente os meus conhecimentos e era exatamente os meus caminhos. Esse é o pior e o mais fracassoso caminho que o homem pode chegar. É quando ele depende de si próprio, quando ele não acha que depende mais de ninguém, né? As suas próprias realizações tornavam-se a norma pela qual julgava os outros. Eu guardo a lei, você não guarda a lei. Eu não desvio, vocês desviam. Então, eles estavam exatamente protegidos pelas suas próprias regras, mas distante de Deus, distante
da necessidade que eles tinham realmente. Eles estavam revestidos-se das suas próprias dignidades. Né? Eles arrogavam-se, né, a cadeira de juízo para criticar e também para condenar. Que triste, não? E Jesus estava ali exatamente disposto a quebrar aquilo, porque aquilo era Como? Isso, era muito era opressivo, né? Cadê os professores? Era opressivo. E o próprio Jesus falou, isso não pode acontecer, né? O reino de Deus era o que era diferente. Todo o processo que Jesus pregou nessa terra era diferente ao que o mundo era. Os discípulos esperavam um reino libertador, enquanto Jesus estava dando um reino eterno. E isso era exatamente o que acontecia. Romanos, Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 20, versículo 1, aliás, 2 e 1, ele diz assim, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas ao outro, pois tu que julga também faz o mesmo. Sabe, queridos, a verdade é que nós vivemos isso todos os dias. Infelizmente, temos isso dentro da nossa própria igreja. Nós, muitas vezes, olhamos para o outro e achamos que ele é pior do que nós. O julgamento, ele tem várias esferas, vários caminhos. E quando você vai estudar isso, isso é um tema interessante. Sabe, eu poderia trazer aqui outros sermões com relação a esse texto, porque é interessante como é esse processo que Deus faz. E quando Ellen White trata desse assunto, tem outros meios pelos quais nós fazemos isso. Às vezes imperceptível, às vezes involuntariamente. Mas isso está enraizado no ser humano, no pecado. Então, tu que julgas, faz o quê? Faz o mesmo. Quando eu aponto para alguém, quando eu observo alguém e eu tenho um pré-julgamento, eu estou fazendo isso para mim mesmo. Porque eu também não posso ser diferente dele, porque eu sou igual a ele. Em que aspecto eu sou igual? Primeiro, o aspecto físico. Nós somos homens, todo mundo aqui, biologicamente, nós somos iguais. Pode ser que um tenha mais barba do que o outro, porque eu não tenho, outro pode ser que tenha cabelo mais, né, Paulo? Paulo tem um pouco de cabelo, eu tenho um pouco mais. Então, nós somos, biologicamente, somos iguais. Mas também somos iguais no nosso emocional. As mesmas emoções que você passa, eu também passo. Você chora, eu tenho fome, eu tenho sede, né? Nós temos as nossas necessidades físicas, de afeto. Então, nós somos iguais, né? Mesma sentença alcançada, a magnitude do pecado daquele que presume criticar e condenar o seu irmão. Jesus disse, por que repara tu o algueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Jesus, irmãos, usa essas palavras referindo-se à pessoa que aponta, né, que é pronta em discernir um defeito dos outros. Lá, quando eu era ancião, lá na igreja, lá na Arábia Saudita, né? Para vocês entenderem que a Arábia Saudita, eu não vou citar o nome da igreja, mas é bem longe, entende? A gente era ancião, nós éramos anciões, éramos 11 anciões da igreja, e alguém falou assim, olha, chegou para mim e falou, irmão, o senhor precisa observar o irmão fulano, porque eu não vejo ele lá na frente, e não vejo ele dar oferta, não vejo ele devolver dízimo. Todos nós devolvemos os dízimos no nosso envelopezinho, né? Esse envelope não é porque tem que esconder o dinheiro. Isso é uma forma para que a igreja tenha, saber quem o dinheiro, para onde, de quem está devolvendo. E aquilo serve como um comprovante até. Se eu, por exemplo, questionar algum dia que, digamos, olha, as minhas ofertas, para onde estão, ou o que foram, realmente foram registradas que eu dei essa oferta, então a igreja tem a obrigação de guardar esses envelopes. Esse é um comprovante de que você doou para a igreja, né? Não é somente porque para guardar. Então eu fiquei pensando, nossa, foi ok, irmão,
A gente vai, vamos ver, tá certo, eu acho que você, ok, se você está observando, vamos ver. Mas eu fiquei pensando, como que eu posso, né, diante de uma igreja de 300 e poucos membros, alguém ficar observando exatamente alguém que nunca colocou um envelope na salva? Mas, quem é líder, a gente precisa entender que muitas vezes você precisa ter uma resposta para alguém. E se você fizer um questionamento para mim, por exemplo, de alguém, eu preciso, como líder, eu preciso te dar uma resposta. Então, nós procuramos o pastor, e eu falei, pastor, houve uma observação do irmão fulano de tal. Eu falei, ok, então a gente vai observar. E aquele irmão, o pastor conversou com o tesoureiro e tudo mais e tal, e aquele irmão, ele fazia toda a devolução do seu dízimo pelo Serve-me, que é um aplicativo. E sabe, então, quer dizer, eu estava observando, né? Eu olho o que o outro está fazendo, mas a gente não sabe que aquele irmão estava também fazendo o que era certo de uma forma diferente. Sabe, irmãos, é o nosso olhar, é a nossa vista, né? Porque nós estamos prontos para acusar o outro, mas nós não olhamos, né, a trave. Existe uma trave, né? Existe uma... Lá no Brasil a gente fala um mourão, né? Sabe aquele mourão de cerca? Muitas vezes nós temos um mourão dentro dos nossos olhos, né? Mas a gente consegue entregar gelo ou algueiro que está lá dentro do olho do irmão, né? O pecado que nos conduz aos mais infelizes resultados, irmãos. Esse é o pecado. Ele nos leva aos mais diversos infelizes resultados, né? O pecado da crítica, o pecado do espírito frio, sabe? O pecado da irreconciliável, né? Do farisaísmo. Irmãos, eu era um homem gago, até os meus 18 anos, 17, 18 anos, gago, e não conseguia falar uma palavra. Então, me desculpe, porque eu tenho algumas palavras que eu não consigo mesmo expressar. Uma vez eu estava num culto de quarta-feira, jovem, adolescente, e o irmão falou, irmão Moisés, você pode orar para nós? E eu falei, vamos orar. Então, na minha oração, eu comecei a falar sobre a palavra ressurreição, e aí eu comecei, e comecei a falar, e não parei mais. E o irmão falou ressurreição, eu falei, isso! Então eu falei, que vergonha, né? Então me desculpe, tem algumas palavras com RR que eu não consigo falar, com SS, então me desculpe, viu? Mas a verdade é que eu falei, eu preciso tirar essa gagueira, porque senão não vou namorar ninguém. Então, não fui nenhum psicólogo, nenhum fonoaudiólogo. Foi Deus que me deu a graça de falar, porque eu era gago. Meu pai é muito gago. Eu tenho um irmão meu que, quando eu vou ligar para ele no telefone, eu falo, e aí, gaga, aí começa a falar gagueira, porque se falar assim, ele não entende. Tem que ser gagueira para gagueira. Muito bem. Então, quando a experiência religiosa, meus irmãos, lembre disso, quando a experiência religiosa é destituída do amor, né? Aí se encontra Jesus, não se encontra Jesus, melhor dizendo. Aí não está a luz de quê? Da sua presença. É preciso entender que tudo que nós temos nessa vida é o amor de Cristo, é o amor de Deus. Porque se nós não apegarmos ao conceito do que é o amor de Deus na nossa vida, nós vamos fazer o que todo mundo faz. Nós vamos criticar, vamos falar mal da vida dos outros, nós vamos jurar pelo outro, nós vamos fazer tudo isso que Jesus baniu no Sermão da Montanha, né? Nenhuma tarefada atividade ou zelo sem Cristo pode suprir a falta, nada, irmão. Por mais que eu me esforce, por mais que eu lute a fazer qualquer atividade espiritual sem Cristo, não tem valor. Aqueles homens, eles buscavam realmente cumprir a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Tanto é que eles criaram as regras, mas eles não estavam próximos de Deus. Não fazia sentido, né? E aí, Jesus diz lá em Mateus 7,5 assim, olha, hipócritas, tira primeiro o quê? A trave do teu olho, então verás, né? Cuidarás em tirar o algueiro do olho do teu irmão. Sabe, queridos, quando eu estava preparando esse sermão, eu fiquei pensando, né?
sobre esse tema aqui, exatamente Mateus 7:5. Aquele que é culpado de erro é o quê? É o primeiro a suspeitar do erro. Por que os bandidos não confiam em outro bandido? Porque eles roubam, eles sabem que ele faz o ruim. Então, se eu sei que ele também faz igual, mas por que eu vou confiar nele? Porque ele vai passar a perna em mim, entende? Condenando o outro, está ele procurando ocultar ou desculpar o mal do que há no seu próprio coração. É isso que nós temos em nós mesmos, não adianta, né? Quando eu condeno o outro, eu estou procurando ocultar aquilo que está dentro de mim, que na verdade eu também faço igual. Foi por meio do pecado que os homens adquiriram o quê? O conhecimento do mal, lá em Gênesis 2. Né? Adão e Eva, logo que pecaram, começaram a se acusar um ao outro, e isso é o que a natureza humana faz, inevitavelmente, irmãos. Né? Quando se acha controlada, quando essa natureza não se acha controlada pelo poder de Deus. Ó Senhor, Adão, onde você está? Adão, ó Senhor, eu estou aqui, mas olha, essa bichinha aí que o Senhor me deu, que me levou onde eu estou hoje, né? E Eva disse, não Senhor, foi a serpente. É natural, infelizmente é natural, né? Eu acho que eu tinha um outro texto aqui, mas, aliás, acho que está aqui, né? É isso aqui. O maior discurso de Cristo, página 127, diz assim, olha, Cristo não tange, Cristo não separa, mas ele faz o quê? Atrai os homens a si. Quando nós buscamos a Cristo, Cristo faz o quê? Cristo nos faz refletir nele o amor que tem nele. E aí, ele faz exatamente isso. Ele nos constrange por amor, né? Não compele, senão que nos constrange por amor. A igreja, quando a igreja começa a buscar o apoio do poder secular, ok, irmãos? É evidente achar-se ela destituída do poder de Cristo. O constrangimento do divino amor. Nós não somos constrangidos pelo poder de Deus, pelo amor de Deus. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele tem que nos fazer entender que nós somos dependentes dele. O amor tem que nos constranger, tem que nos fazer entender que eu não sou capaz e que eu preciso dele. Jesus manda que o acusador tire primeiro a trave do seu olho, renuncie o seu espírito de crítica, confesse e abandone o seu próprio pecado, antes de procurar corrigir os outros, porque não há árvore boa que dê mau fruto, e nem árvores que dê bom fruto. É impossível. A árvore boa produz bom fruto, e a árvore má não vão produzir bons frutos, senão as más. Em lugar de procurar acusar e condenar, tereis o quê? Um objetivo: ajudar, beneficiar, salvar. Porque, o que diz aí em Mateus 12:34? A boca está cheia, né? Aliás, porque fala, a boca fala o que está cheio, o quê? O coração. Sabe, queridos? Gálatas 6, de 1, 2 e 3 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, olha bem, irmão, o texto. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão o quê? Restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, Paulo está dizendo que cuide, porque você também pode quê? Ser tentado, e ser tentado no próprio pecado que o teu irmão que você está acusando. Eu me recordo quando eu era líder de jovens na igreja de Ceilândia Sul, em Brasília, 1992. Nós tínhamos ali uma igreja muito grande. A igreja tinha 150 membros, eu estou falando aqui, não é exata essa conta, 150 adultos e 200 e poucos jovens. Era muito jovem, uma igreja muito jovem. Nós tínhamos um clube de elevador assim imenso. Eu era líder de jovens dessa igreja. Infelizmente, a gente teve um líder da igreja nosso que errou muito com o sexto mandamento. E esse irmão teve que ser excluído. E eu me recordo que o pastor, o nosso líder, foi muito duro
com aquele irmão, muito pesado, sabe, abriu assim o verbo com aquele irmão, falou com palavras muito duras, não usou de amor, e não foi por acaso que aquele pastor, infelizmente, ele também foi pego no mesmo erro daquele irmão ao qual ele havia condenado severamente. E, infelizmente, ele morreu fora da igreja, abandonou os caminhos de Deus e faleceu já. Mas o que a palavra de Deus diz, se cumpre, irmãos, se cumpre, sabe? Levem o fardo, Paulo diz, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de quê? De Cristo. Cada um examine o que? A si próprio, os seus atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Quando eu olho para mim e falo, Moisés, você é um fracassado espiritualmente, você precisa de Deus, se aproxime deles, peça a Deus misericórdia. É isso, eu fazendo isso, eu não vou ter tempo para olhar para o Marcelo e ver os erros do Marcelo, ou da Sônia, ou da Sandra, sabe? Nós não temos essa oportunidade, porque eu reconheço que eu preciso de Cristo, e uma vez que eu dependo de Cristo, eu me torno uma pessoa de olhos fechados para o julgar. Sabe, irmãos, eu já estou indo para a conclusão, e o último texto que eu vou olhar, que eu vou trazer para vocês, é esse daqui, Maior Discurso de Cristo, página 128. Aquele que olha muitas vezes para a cruz do Calvário. Quem olha? Nós olhamos. Essa mensagem é para nós. Aquele que olha muitas vezes para a cruz do Calvário, lembrando-se de que seus pecados para ali levar o Salvador, nunca buscará calcular a extensão da sua culpa em comparação com as dos outros. Não há como eu ficar me preocupando com os erros dos outros, quando eu lembro que foi os meus pecados que levaram Cristo para a cruz. Agora, quando eu não tenho isso, então é impossível. Aí os meus olhos estão abertos para críticas. Eu vou ver os defeitos dos outros, não é isso? E o que diz o texto mais? Não se condenará como juiz para acusar os outros. Aí eu coloquei em vermelho essa última frase, porque é importante a gente entender isso aqui. Não haverá espírito de crítica, o quê? Ou de exaltação própria do eu, né? Por parte daqueles que andam, o quê? À sombra da cruz do Calvário. Não é magnífico isso aqui? Eu peguei a última parte que está em vermelho e diz assim, olha, em outras palavras, irmãos, aqueles que vivem à luz do sacrifício de Jesus não terão uma atitude crítica ou de superioridade. Eles se manterão o quê? Humildes, reconhecendo a sua própria necessidade de perdão e graça. E isso molda o quê? Sua atitude para com os outros. Sabe, querido, 3 princípios, melhor dizendo, nós temos que ter na nossa vida. Primeiro, humildade e compreensão. Em vez de focar nos pecados dos outros, uma pessoa deve estar consciente de sua própria fragilidade e necessidade de redenção. Isso é uma compreensão da humildade. Entender que eu também sou igual a ele, né? Eu preciso entender que eu preciso rejeitar esse pecado da hipocrisia. Por quê? A verdadeira espiritualidade, segundo essa visão, ou seja, da rejeição da hipocrisia, é marcada por um espírito de misericórdia e autoexame constante. E o último ponto que eu coloquei ali, ó, viver em gratidão e humildade. Nós, muitas vezes, não somos movidos por esse espírito. E diz ainda assim, isso transforma a nossa atitude para com os outros, promovendo um comportamento de apoio, compreensão e amor, em vez de um julgamento e crítica. Esse estudo não é para acusar ninguém, mas é um estudo de reflexão para a gente entender que nós estamos vivendo um momento em que há uma superioridade do ser humano. E a lição tem trazido isso para nós, né? A gente tem aprendido isso com o Evangelho de Marcos. O reino de Deus, ele é um reino diferente do reino do mundo.
Muitos de nós queremos a glória, né? Muitos de nós queremos a exaltação, o conhecimento, o domínio. Mas muitos que buscam esse tipo de reino, os seus dias estão contados. Mas aqueles que têm a humildade, o amor que Jesus quer dar, esses terão ou poderão ter uma vida eterna. Irmãos, que Deus nos abençoe a entendermos e que não compete a nenhum de nós nem julgar e nem um pouco pré-julgar. Sabe? Nós não podemos fazer isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender essa mensagem. E que, se nós temos o espírito da crítica, do julgar, do pré-julgar, de condenar, que coloquemos os nossos joelhos no chão e em um espírito de humildade pedimos a Deus a renovação do nosso coração. Teremos música no final? Não? Você quer levantar para a gente orar? Querido Deus, aqui estamos nós como teus filhos. Temos muito o que melhorar na nossa vida, na nossa caminhada para o céu. Nós muitas vezes falhamos para com o nosso próximo. Quantas vezes, Senhor, eu e muitos que aqui estão, já julgamos alguém indevidamente. Quantas vezes nossas atitudes têm sido de condenar. Muitas vezes o amor que deveria existir em nós, constrangido pelo amor de Cristo, não há. Mas o que nós queremos, Senhor Deus, de maneira muito humilde, é nos colocar diante do Senhor. Necessitamos fervorosamente do poder que vem dos céus. Por favor, bom Deus, nos acolha, transforma a nossa vida. Faz com que o Espírito Santo nos lembre sempre desse texto de Mateus 7:1. Que nós não devemos julgar, porque da mesma medida que julgamos, também seremos julgados. Nos ajude, Senhor Deus, a entender que isso é o papel de Cristo, mas fará isso no fim dos tempos, no seu retorno, porque ainda há misericórdia para todos nós, mas haverá um momento em que o Senhor sim, fará como juiz de todas as coisas, todos os atos, como diz a tua palavra, até mesmo aquilo que estão oculta, será trazido a juízo. Portanto, Senhor Deus, nos perdoe quando falhamos nesse ponto do julgar, do condenar, do criticar. Por favor, transforma o nosso coração, dá-nos humildade, Senhor, e que aqui possamos agora, cada um de nós, no nosso íntimo do nosso coração, fazer um propósito de poder buscar o Senhor mais e mais. Nos ajude, Senhor Deus, a alcançar os céus. Obrigado porque esses irmãos estão aqui. Que o Senhor despeça cada um de nós aos nossos lares. E que possamos desenvolver ainda um espírito de evangelismo, de trabalho, de estudo da Tua Palavra nesse dia, que é o Teu santo dia. Permita-nos estar aqui, quem sabe, Senhor Deus, no próximo sábado. E nos dar a Tua graça e a Tua bênção. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.